Nessa página a gente vai analisar outros tipos, de nomenclatura, só que agora eu tenho um 3-dimetil-benzeno, então estou analisando um hidrocarboneto onde a cadeia principal, é um aromático, como aqui é naftaleno, outro aromático aqui, naftaleno e benzeno. Então eu primeiro vou analisar o nome oficial, tá? Isso aqui, Depois a gente parte, depois que fizer, para os nomes usuais e apelidos. Então a primeira coisa, um 3-dimetil, quer dizer que eu tenho dois radicais de metil, um ligado ao carbono 1, outro ligado ao carbono 3 da cadeia principal. E quem é a cadeia principal? Benzeno. Então eu coloco benzeno, que é um hexágono regular. Eu numero, lembra de botar as duplas ligações alternadas, ou aquele círculo, tanto faz. E eu numero, a cadeia é minha. Sempre que eu estou fazendo a cadeia principal, eu numero como eu quiser. Só que aqui não tem carbono extremo, então eu estou numerando em sentido horário a partir desse cara aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 1, como diz a análise, eu tenho um radical CH3 metil. No carbono 3, como diz a análise, eu tenho um radical CH3 metil. Então, aqui está a cadeia do 1,3-dimetilbenzeno. Agora, olha que legal. Lembra do estudo dos radicais aromáticos, principalmente aqui, o que derivou do tolueno. Então eu marquei o metil do tolueno como 1, e a minhoquinha podia estar no carbono 2, 2 orto, podia estar no carbono 3, 3 meta, e podia estar no lado oposto, no carbono 4, 4 para. Aí eu falei o quê? Que era muito importante a gente se ligar naqueles nomes. Por quê? Por causa disso aqui, Mesmo não sendo radical, o tolueno, né? Eu tenho aqui uma ramificação no 3 em relação a 1, que é o metil. Então eu tenho duas ramificações, uma um metil no carbono 1, outro metil no carbono 3. A posição 3 é meta, por isso que eu botei meta-metil-tolueno, porque esse metil está em posição meta, em relação, cuidado, o tolueno é tudo isso aqui, é o metilbenzeno. Lembra disso. Se tivesse esse radical aqui, seria o orto-metil-tolueno. Quando eu boto tolueno, a minha cadeia principal é tudo isso. Por isso que é o nome usual, não existe uma regra, né? Se eu tiver, então, esse metil aqui, é orto-metil-tolueno, como está, é meta-metil-tolueno, e se esse radical tivesse aqui, 4 para metil-tolueno. E ainda, você pode dar o apelido desse cara. Se eu tiver 2 orto-chileno, chileno é quando você tem dois radicais de metil ligado ao núcleo benzênico. Então, esse é o nome, o apelido, tá, do meu amigo 1,3-dimetilbenzeno, chileno. O meta é porque está em 1,3. Se esse radical tivesse 1,2, seria orto-chileno. Se eu tivesse metil-metil, 1,4, seria para-chileno. Isso é fundamental. Legal? Aí eu venho para cá, primeiro analisando o nome oficial, 1-metil-naftaleno. 1-metil quer dizer que o radical CH3 estará ligado nos carbonos em posição, cuidado agora, alfa, que é a posição superior e inferior. Se eu pegar esse CH3 e botar aqui, ou CH3 aqui, ou CH3 aqui, o 1 sempre vai estar aqui, Lembra que a cadeia é minha. Aí eu numero, cuidado da numeração. Por que eu não numerei esses dois? Porque não tem hidrogênio, lembra? Não saiu, não tem valência livre. Então, se eu botei 1 aqui, como eu falo, é muito mais simples a visualização, vai em sentido horário, E não é fechando em 8, não. É seguindo, tá? Os dois núcleos, 1, 2, 3, 4, pulo para cá, 5, 6, 7, 8. Se eu começar aqui, não posso. Começar aqui, não posso. Sempre começando de posição alfa. O 1 sempre vai ser alfa. O 2 sempre vai ser a beta. Então eu tenho aqui alfa 1, o 8, o 4 e o 5. Isso se eu analisar de forma geral. O beta no 2, no 3, no 7, no 6. Claro que se eu botar aqui, é 2. Não é 7. Porque eu vou começar sempre do carbono numerado mais próximo da ramificação.
Por isso que primeiro eu coloco a cadeia principal para depois colocar a ramificação, porque eu numero antes. E aí eu sigo, obedeço a nomenclatura. Então, quando for um naftaleno, um metilnaftaleno, obrigatoriamente esse 1 tem que vir na posição alfa. Legal? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, está aqui o metilnaftaleno, um metilnaftaleno. Agora, olha só. Alfa-metilnaftaleno é um número usual, porque eu sei que essa posição do radical metil, 1 pode ser substituído pela letra alfa. Se tivesse aqui, aqui ou aqui ou aqui, seria 2. Porque se eu botar aqui, eu vou começar 1, 2, 3, 4, 5. Manjou? Se eu boto aqui, eu vou começar sempre um mais próximo de beta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É assim que o número tem que ser o menor possível. Legal, gente boa? Então aqui eu estou colocando para vocês mais um exemplo de nomenclatura, onde eu dou o nome e a gente monta a estrutura, a forma estrutural do composto. Legal? Daqui a pouco a gente está de volta.